cumprindo as suas etapas, vencendo as suas etapas, se desenvolvendo enquanto ser humano, se desenvolvendo a partir daquilo que está sendo ensinado, crescendo. Essa é a maior paga de um professor. Agora, é evidentemente que não deve adotar o slogan professor por amor. Não é de amor que você vive, você tem que ter um salário para sustentar sua família. Mas a grande alegria de um professor realmente é ver o desenvolvimento dos seus alunos. Então, parabéns aos irmãos que são professores. Eu quero pedir que fiquem de pé, por gentileza, todos aqueles que são professores da escola dominical, na vida secular. Se você é professor, se a sua função é professor, fique de pé. É uma profissão, no caso dos profissionais, né, de educação, é uma profissão um pouco valorizada, nunca teve reconhecimento no nosso país, infelizmente, mas veja os frutos, continue dando fruto assim mesmo, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua misericórdia para com a vida de cada um de nós. Nesse momento eu quero pedir ao Senhor pela vida dos professores, aqueles que são professores profissionais, ó Deus, no mundo secular, e do trabalho como professor retiram o pão de cada dia. Abençoe cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Eu sei que em virtude de questões políticas, em virtude de ideologias, em virtude de muitas coisas que são relacionadas ao ser humano, os professores desse país não são valorizados. Mas só tenha misericórdia dos teus filhos, ó Deus. Toque no coração daqueles que são os governantes, para que olhem a condição dos professores com mais cuidado, com mais zelo, com mais carinho, e possam, ó Deus, os professores que são dignos do seu salário, serem dignos de um salário melhor, de uma condição melhor de soldo, Deus, de salário, para a glória do teu nome. Abençoe, ó Deus, os seus filhos nas suas profissões, sejam bem-sucedidos, ó Deus, e tenham a alegria de ver, ó Deus, seus alunos crescendo para a glória do nome do Senhor. Também aqueles, ó Deus, que são professores de escola dominical, aqueles que ensinam a tua palavra. Muito obrigado pela dedicação dos teus filhos, que mesmo sem preparo didático, mesmo sem passar por uma faculdade, mesmo sem se preparar, ó Deus, didaticamente para essa tarefa, tem se disponibilizado, tem se colocado à disposição do Senhor e tem sido usado pelo Senhor, ó Deus, para ensinar a tua palavra. Dê a cada um de nós, ó Deus, a unção devida, a unção do alto, o preparo que precisamos, para que possamos, ó Deus, como canais do Senhor, transmitir a tua palavra com assertividade para a glória do teu nome. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Perdoe, ó Deus, nossos pecados. E nesse momento que vamos ler a tua palavra, aplique essa palavra aos nossos corações. Use, ó Deus, em nome de Jesus, os teus servos que estamos aqui à frente, como instrumento nas tuas mãos, como apenas um canal por meio do qual a tua palavra vai chegar ao coração de cada um que aqui está, de cada um que está ao alcance das nossas vidas. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tá? Ontem também nós tivemos aqui a noite do pijama, né? Estava cheio de... Você vê ainda aí, né? Os resquícios da noite do pijama, mas se você for na internet, você vai ver que estava cheio de cabaninha aqui, tinha uma cabana enorme aqui no meio. Eu não sei se vocês dormiram, os tios e as tias que ficaram, não sei se dormiram, acredito que não. Mas isso vai ficar na memória dos nossos filhos, né? Fica na memória das crianças, isso faz com que as crianças continuem amando a obra de Deus. É bom ver os nossos filhos crescendo, servindo a Deus, querendo estar na casa de Deus. É bom, é bonito ver na hora do louvor as crianças virem entregar dízimo, oferta aqui na frente, quer dizer, comprometidas com a obra de Deus. E são coisas como essa, como a noite do pijama, que vai colocando mais uma sementinha no coração que vai germinar e a obra vai continuando. Isso vai dando a nós a visão de perpetuação da obra, né? Isso é muito bom, louvado seja Deus por isso. Deus abençoe o ministério infantil da nossa igreja. Bom, agora vamos ler a palavra do Senhor. Mateus 8, de 5 a 13. Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai.
E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste se será feito, que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Que Deus se digne abençoar a leitura da sua palavra e aplique essa palavra aos nossos corações. Amém? A fé do centurião. Diante de nós está um texto que a gente já conhece, que a gente já leu algumas vezes, já ouviu talvez várias mensagens acerca delas, sobre um homem, um centurião, um oficial do exército romano, um oficial das tropas de ocupação romana na Palestina, dentre os 60 que existia dentro de uma legião, e dentre os 4 que são citados na Bíblia. Então, dentro de uma legião romana você tinha cerca de 60 oficiais de ocupação, e você tem na Bíblia registro de quatro centuriões, de 4 oficiais como esse. Centurião é um capitão de 100 soldados. Então, abaixo dele ele tinha 100 pessoas, das quais ele dava ordem. Era um homem que não pedia, ele mandava. E era uma palavra só, ele mandava um recado, ele nem ia, ele mandava recado, e o subordinado dele, à distância que tivesse, cumpria a ordem que foi dada. Esse era o poder de um centurião. Mas os 4 centuriões, né, citados na palavra, esse é um deles, né, o que estava na Galileia, na cidade de Quefarnaum. Quefarnaum significa aldeia de Naum, a terra de Pedro, de Simão, Pedro, né? E também certamente onde tinha o túmulo de Naum. Romarias e situações eram feitas naquela região, era uma região importante inclusive. Estava esses 4 que são citados, ele mais os 3, eles aparecem citados na Bíblia não como generais ou como capitães que fossem arrogantes, que se valessem do título de capitão, do título de centurião, para impor sobre os subordinados a sua força. Não, os que aparecem na Bíblia são pessoas dóceis, são capitões tranquilos. Esse é um. A Bíblia vai dizer, no segundo relato, no texto correlato a esse, citado por Lucas, vai dizer que esse centurião aqui, ele não se sentia digno de ir até Jesus falar. Então ele foi com a comitiva de judeus, de anciãos judaicos, né, que foram adiante dele, conversaram com Jesus para ele, porque ele não se achava digno de falar com Jesus. A Bíblia diz que esses anciãos rogaram a Jesus para que, olhem para a questão dele, Jesus, porque ele construiu a nossa sinagoga. Ele tinha muito prestígio entre os judeus, ele era gente boa. Todas as medalhas, tudo aquilo que dava a ele a pompa de um capitão, ele não via isso como precioso. Ele era um ser humano simples, tranquilo, que lidava com as pessoas com amor. De tal maneira que os judeus que estavam com ele, os líderes da nação, né, dos 70 talvez, que estivessem com ele ali, eles rogaram a Jesus: olha para a questão dele, ele é gente boa, ele fez a nossa sinagoga, ele cuida da gente. Tudo bem que ele é um líder da ocupação, ele é um líder do Império Romano, ele é um soldado, ele é um subordinado da coroa romana, mas ele não nos oprime. Lembrando que numa quarta-feira passada a gente falou sobre a mensagem sobre andar a 2ª milha. Naquele tempo, quando Jesus fala aquilo, né? Se te bater na face direita, vira à esquerda. Se te constranger a andar 1 milha, ande 2 milhas. Naquele tempo, onde tinha muita construção, o Império Romano fez muitas obras dentro da Palestina, até mesmo para rotas de fuga, estradas grandes. Quando diz assim, todos os caminhos levam a Roma, Roma fez muitas avenidas largas, compridas, muitas obras, muitas construções. Eles precisavam de muita mão de obra. E na lei, um soldado romano podia obrigar uma pessoa da Judéia, podia obrigar um judeu a trabalhar, a andar, a carregar um peso para ele durante 1 milha, 1.600 quilômetros.
Então, é por isso que Jesus fala isso. Um soldado romano, ele podia obrigar que um judeu lhe servisse. Olha, eu estou com essa mochila pesada aqui e carrega ela para mim aí no que é determinado pela lei. Era 1.600 quilômetros, 1.603 quilômetros. E o judeu tinha que carregar. Então era opressão. Tanto é que os sicários e os zelotes, por exemplo, queriam fazer uma revolução armada para tirar o Império Romano de lá. Mas você já percebeu que muitas vezes o subordinado é mais chato do que o patrão? Você trabalha numa empresa, o encarregado às vezes pega mais no seu pé do que o dono da empresa. É assim, às vezes o soldado era mais opressor do que os próprios capitães. Então você tem aqui um capitão que era gente boa. Se você vai dar uma olhadinha no capítulo 10 de Atos, você tem o outro Cornélio, que também era gente boa. Vai lá ler sobre o Cornélio para você ver. A Bíblia diz que Cornélio dava esmola para o templo, ajudava a construir as coisas relacionadas à fé judaica. Se você vai no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, você vai ver também um outro centurião, chamado Júlio, que era muito gente boa. Ele estava no navio levando Paulo para ser executado em Roma, cumprir a sua pena e ser executado em Roma. Mas a Bíblia diz lá no capítulo 27 do livro de Atos, no versículo 1, versículo 3, versículo 43, que ele fazia de tudo para favorecer Paulo, para que a viagem de Paulo fosse tranquila. Ele estava ali como um guardião daqueles prisioneiros, alguém que estava levando Paulo para ser preso e executado, mas ele fazia de tudo para Paulo se sentir bem. Então ali depois lá, Atos 27. E você tem o outro em Mateus 27, que parece que ele se converte aos pés da cruz. Um centurião que quando vê Jesus entregando o Espírito na cruz, ele fala: este verdadeiramente é Filho de Deus. Então os 4 centuriões citados no Novo Testamento eram pessoas com coração tranquilo, com coração humilde, com coração em paz. Guarda essa informação, ela vai ser importante. O livro de Mateus então vai dizer que esse oficial amava os judeus. O livro de Lucas, né? O livro de Mateus vai dizer que ele então se aproxima de Jesus e ele implora, ele roga a Jesus pelo menino, porque a palavra que aparece ali para meu criado no hebraico dá a ideia de um menino, talvez um pré-adolescente, adolescente, que trabalhava na casa dele, mas devia ser um menino muito especial, porque ele amava esse menino. Ele roga a Jesus como se fosse o próprio filho dele, como se fosse a esposa dele, como se fosse o pai dele. Ele roga: ô Jesus, eu não aguento mais ver o sofrimento do meu menino. Meu menino está sofrendo, eu vejo ele agonizando. Quando fala atormentado, é agonizando, é gemendo de dor. Ele certamente deve ter tido algum tipo de enfermidade mental, sei lá o que, mas que estava dando nele paralisia. Ele foi definhando a ponto de estar já numa cama paralítica, sem condições de andar. Existem muitas enfermidades que vão nos paralisando. Existem muitas enfermidades da alma que vão nos paralisando, vão nos fazendo perder o sentido da vida, vão nos fazendo perder a perspectiva da vida, vai paralisando os nossos passos. A gente começa a não querer sonhar mais, começa a não querer avançar mais em direção a objetivos. A gente acha que está bom, agora chega, para mim já deu. Para mim já deu. Eu trabalhei com uma moça, na época ela tinha em torno de 30 anos. E ela dizia isso, ela falava: para mim já deu. Para mim já deu. Mas você não chegou nem na metade não chegou nem na metade da vida ainda. O brasileiro consegue viver aí hoje em dia com 80 e poucos anos, né? Ela estava com 30 ainda e falava: para mim acabou. Não tem mais perspectiva nenhuma, não tem mais vontade nenhuma de chegar mais adiante. Se a vida é isso que eu estou vivendo aqui, não tem vontade de ir mais adiante. E existem coisas, enfermidades da nossa alma, da nossa mente, que tem o poder de ir nos paralisando, vai colocando na cama, vai colocando imóvel. E esse menino certamente sentia dores, e ele agonizava, ele chorava, ele gritava de dor talvez, e esse centurião, vendo isso, se condoía muito, doía muito nele. O meu menino, eu não aguento ver esse menino assim. Mas ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus e ele então foi até Jesus, né? Ele vai até Jesus, se aproxima de Jesus e roga. Como nós dissemos antes, não era feitio dos capitães pedir, eles ordenavam. Mas ele fala uma frase interessante, ele fala assim: eu sou um homem sob comando, e eu tenho comando
sobre pessoas. Ou seja, ele como capitão tinha os generais acima dele, que mandavam nele, e ele obedecia. E ele como capitão mandava nos seus subordinados obedeciam. Ele conhecia de hierarquia. Ele sabia como funcionava a hierarquia. Ele sabia como funcionava a voz de comando. Ele sabia que um pedido de um superior é uma ordem executada já. Ordem dada é ordem executada. Ele sabia que assim funcionava. E ele então fala: eu sei quem é você. Ao dizer isso, ele está dizendo para Jesus: eu sei quem é você, eu sei quem é o Senhor. Apesar de eu ter todo o poder que tenho, que as minhas credenciais militares me dão, eu não posso ajudar o meu menino que está sofrendo. Mas eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o poder do Senhor extrapola toda a ordem política deste mundo e é maior do que tudo isso. E esse poder pode ordenar ao que está afligindo o meu menino a sair. E o Senhor, como eu, nem precisa ir lá. Porque eu daqui posso mandar um recado para um subordinado meu que está a 1 quilômetro de distância, e essa ordem vai ser executada. Porque ele sabe que eu tenho comando sobre a vida dele. E eu sei que o Senhor tem comando sobre a vida de qualquer espírito, qualquer entidade que esteja atormentando. Porque o texto que aparece em Mateus está atormentado, paralítico e atormentado. Qualquer espírito que esteja atormentando o meu menino lá em casa, eu sei que o Senhor se deu uma ordem daqui, esse espírito sai lá. Eu sei quem é o Senhor. Eu sei quem é. Então tenha misericórdia, faz alguma coisa com relação a isso. E essa atitude dele impressionou Jesus. A Bíblia diz que Jesus ficou impressionado. Lá em Lucas vai dizer assim: maravilhou-se Jesus. Jesus ficou maravilhado. Ele fala: nem em todo Israel encontrei tamanha fé. Ora, Israel, o povo judeu, carregava a bandeira de que era o povo do Deus único e verdadeiro. Nós temos fé no único e verdadeiro Deus. Com Deus nós podemos qualquer coisa. Deus é nós e Deus, estamos juntos. Então eles diziam que tinha muita fé. O Israel queria ensinar para o resto do mundo a ter fé no único e verdadeiro Deus. Não é isso? Mas Jesus falou: eu não encontrei nenhum desses que batem no peito, que falam que são cheios de fé, uma fé igual a esse estrangeiro aqui. Olha bem, Jesus não encontrou isso no sumo sacerdote, aquela fé. Jesus não encontrou aquela fé nos sacerdotes que intercediam pelo povo. Jesus não encontrou aquela fé nos rabinos que estavam ali o tempo todo perto dele. Jesus não encontrou aquela fé nem nos discípulos que estavam galgando uma nova experiência de fé, seguindo Jesus, rompendo com o judaísmo. Mas ele não encontrou aquela fé. A fé daquele estrangeiro não foi encontrada no coração de nenhuma daquelas pessoas que batiam no peito e falavam que eram homens de fé, que era povo de Deus. E é por isso que Jesus fala: haverá muita surpresa, porque muitos virão do ocidente, do oriente, e vão se assentar no trono. Em outro momento Jesus fala assim: virão muitos do oriente e do ocidente e vão antecipar vocês, vão chegar antes de vocês no trono, lá na eternidade. Esse romano, oficial militar do Império Romano, ele tinha tudo para não crer em Jesus, porque se ele vem da cultura romana, da cultura greco-romana, ele conhecia os panteões gregos, os deuses gregos, os deuses romanos, da mitologia, das mitologias, né? Ele foi criado nesse ambiente, onde se adorava Zeus e tantos outros divindades, né? Mas ele não faz menção dessas divindades, ele faz menção de Jesus. Ele fala assim: olha, eu tenho autoridade sobre vários soldados, e eu dar uma ordem de longe, ela é obedecida lá. E eu tenho certeza que as entidades que estão atormentando o meu menino lá em casa vão sair sem o Senhor precisar ir lá. Sem que o Senhor fale: daqui mesmo o Senhor pode dar ordem. Ele fala: basta uma palavra e meu criado será curado. Olha a certeza dele. Basta uma palavra e meu criado será curado lá, meu menino vai ser curado lá. Jesus falou: não vejo no sumo sacerdote, nos judeus, nos fariseus, nos saduceus, essa turma de religiosos, não vejo uma fé como essa. Não vejo. Em geral, até pessoas com lepra
e Jesus tinha acabado de curar um leproso, precisavam sentir o toque de Jesus, né? Jesus tinha que chegar perto e colocar a mão para a pessoa ter certeza mesmo que ele me tocou para me curar. Mas esse homem fala assim: não estou nem pedindo por mim, eu estou emprestando a minha fé para o meu menino, estou emprestando a minha fé para o meu cunhado, para o meu coleguinha lá em casa. E através da minha fé, sem ir lá colocar a mão nele, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, eu tenho certeza que você vai curar ele. É muita fé, né? Quando a gente pede pela gente, a gente já duvida um pouquinho, duvida? Quando a gente está passando por alguma luta, a gente ora, depois ainda dá mais um reforçozinho na oração. Senhor, então conforme eu tinha te falado de manhã, a gente dá mais um reforçozinho para ver se... E a gente tenta convencer Deus, usa um montão de palavras diferentes, para ver se Deus... não, agora eu entendi. Cláudio, agora eu entendi, agora eu vou te abençoar. Como se Deus não entendesse a aflição do coração nosso. Pela gente. Ele via o sofrimento do menino, mas ele não sentia o sofrimento do menino, entende? As dores que o menino reclamava e gemia sobre a cama, ele só via, ele não sentia. Mas empatia tem a ver com isso. Empatia tem a ver em você dividir a dor, entende? Talvez você vê uma pessoa sofrendo, você não está sentindo a mesma dor que a pessoa, mas a dor daquela pessoa dói em você. Não vai doer na mesma intensidade, de jeito nenhum, não tem como, são corpos diferentes, mas dói, de alguma maneira dói. Isso é empatia. E misericórdia, compaixão tem a ver com isso. Compaixão significa sofrer juntos, né? Muitas vezes o sofrimento do outro dói na gente, faz a gente sentir também. E era o que esse homem estava sentindo. Eu não aguento mais ver meu menino daquele jeito. Ele é um menino muito querido, é um menino muito amado, é um menino que tem um futuro promissor. Eu não aguento mais, eu não poder fazer nada. E uma das piores sensações que a gente pode ter na vida, sensação de impotência, quando você não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode fazer tudo. Jesus falou: não vi fé como essa, não vi. Mas mediante essa fé que o Senhor tem aí, que você está manifestando aí, pode voltar para casa em paz, seu menino está bem. É interessante que quando ele se aproxima de Jesus rogando, né? Como eu disse, ele não, se fosse um subordinado, ele não pediria, ele ordenava. Mas diante de Jesus ele suplica, ele se ajoelha, ele suplica: por favor, mestre, por favor. Todas as credenciais, toda a liturgia do cargo, ele colocou de lado agora, porque tem uma vida precisando. E a vida vale mais do que cargos, a vida vale mais do que títulos, a vida vale mais do que posições sociais. Cura o meu menino, ele implora. Muita entrega, né? Teve muita entrega da parte dele. Isso maravilhou o coração de Jesus. Esse homem, no mês que a gente está falando, quem sou eu, né? É o mês que a gente está trabalhando esse tema, mês infantil, quem sou eu? Esse homem, embora seja citado, ou seja dito sobre ele era um capitão, ele era um centurião, um oficial romano, na verdade ele era um grande intercessor. Era isso, ele era um grande intercessor. Ele intercedia pelo povo diante da coroa romana. Não, vamos construir uma sinagoga para eles, sabe? Vamos lá, não, deixa eu pego uns soldados aqui, vamos construir uma sinagoga para esse pessoal lá. Mas eles são os nossos subordinados, eles são as pessoas que estão sob o nosso comando. A gente não pode dar poder para eles. Não, vamos construir uma sinagoga para eles. Ele intercedeu pelo povo, construiu a sinagoga. E agora ele intercede para o menino, na casa dele. Se ele não tivesse coração de intercessor, o menino morresse, ou então na situação que o menino estava, entregava para a família e colocava outro lá para trabalhar para ele. Ele tinha poder para isso. Mas ele tinha agora um coração ligado, a alma dele estava ligada à alma daquele menino. E o sofrimento do menino era o sofrimento dele também. O menino já não era mais, na casa dele, um serviçal.
mas era como se fosse um membro da família. Ele fala: não, eu tenho que fazer alguma coisa por esse menino. E ele faz. Então, vamos chamar ele de intercessor, ao invés de chamar ele de centurião. Vamos chamar ele de intercessor, ao invés de chamar ele de capitão, porque cai muito bem a ele o título de intercessor, né? E com ele nós podemos aprender muita coisa acerca da intercessão, né? Um menino paralítico, atormentado, havia muitos e há muitas pessoas atormentadas, paralíticas, que andam de um lado para o outro, mas estão com a alma paralisada, estão paralisando o corpo também, né? Do nosso lado, nas nossas vizinhanças, na nossa igreja, na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu já falei isso aqui uma vez e acho que agora cabe direitinho de novo. Uma vez eu estava na igreja de onde eu era, teve um almoço promovido pelo corpo diaconal, alguma coisa assim. Então eu estava lá sentado, almoçando com uma família, uma senhora, a filha dela e o marido da filha dela. Estávamos eu, a Renata e a Sofia, pequenininha. A gente estava almoçando lá com essa família. E a dona, conversando com a gente, ela falou que tinha uma consulta marcada por alguns dias. Eu estou falando com cuidado, tem gente que conhece. E aí, ela tinha uma consulta marcada por alguns dias. E ela foi na consulta. Eu acho assim, menos de 2 meses, foi detectado que ela estava com um problema, que era como se fosse uma bactéria, que atingiu, não sei se o nervo central, se o cérebro dela, e ela foi perdendo os movimentos. Sabe de quem que eu estou falando? Marcílio e Luciano, sabe, né? Ela foi perdendo os movimentos, foi atrofiando, e ficou mais de 5 anos na cama, totalmente atrofiada, só mexia o olho. 1 mês ou 1 mês e meio antes, na mesa, a gente conversando, alegre, tranquilo, ela conversando, uma consulta marcada, viu uns negocinhos aí, na saúde. 1 mês e meio depois, ou 2 meses, no máximo, ela começou a perder o movimento. E foi ficando atrofiada e ficou na cama mais de 5 anos. Marcílio e Luciana sabem de quem que eu estou falando. Foi muito triste ver uma pessoa tão alegre, tão animada, tão simples, tão tranquila, sendo acometido por um problema desse. E era assim que esse centurião via o servo dele, atrofiando a cada dia na cama, cada dia. E ele vai em busca de Jesus para isso. Por isso que eu estou dizendo, há muitas pessoas atrofiadas no nosso meio, correndo de um lado para o outro, andando, estão movimentando, mas a alma já está paralisando. A alma já está paralisando, o coração já está perdendo entusiasmo, os olhos já não vislumbram mais o futuro, e vão diminuindo o ritmo, e vão paralisando, se assentam, depois se deitam e não querem mais se levantar. É assim. Não é a sequência lá do Salmo 1? Andar no conselho, parar e assentar. Está lá escrito no Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho, né? Que não se detém e que não se assenta. É isso. A sequência de paralisação, de atrofiamento espiritual, ela se dá assim, né? Primeiro a gente recebe conselhos, influências, né? O apóstolo Paulo falou que as más conversações corrompem os bons costumes. A gente recebe influência, isso vai fazendo a gente perder o ritmo da caminhada cristã, e finalmente está paralisada, senta, não movimenta mais. E todo o potencial, e esse homem falou assim: se eu falar para o meu servo faz isso ou aquilo, ele faz. Agora não faz mais, porque ele está na cama. Todo o potencial vai ficando engessado. Vai ficando engessado. Mas a nossa conversa aqui não é sobre o menino. Talvez um outro dia a gente fale sobre ele. Nossa conversa aqui é sobre o intercessor centurião. É sobre ele. Impressionou Jesus. Será que a minha vida como intercessor impressiona Jesus? A minha não, a sua. A minha não impressiona não. A minha eu tenho certeza que não. A minha eu tenho certeza que não. Mas será que a sua vida de intercessor, a sua vida de oração, os seus exercícios espirituais, a sua caminhada cristã, será que deixa Jesus maravilhado? Puxa vida, hein? Assim como acontecia com Jó, e Deus olhava para Jó e falava assim: eis ali o meu servo Jó, em quem eu tenho muita alegria, muita satisfação. Olha lá Satanás, olha lá meu servo Jó, em quem eu tenho alegria. Olha só, que servo.
Será que o testemunho de Deus a meu respeito seria como o testemunho de Jesus a respeito desse centurião? Ou o testemunho de Deus acerca de Jó? Será? Mas vamos aqui. Esse centurião demonstrou muita humildade. A primeira coisa que a gente vê no texto, que salta aos olhos, é o coração humilde que esse homem tem. Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que faça diferença na sua geração, que faça diferença na vida das pessoas que estão ao redor, seja humilde. Aprenda a ser humilde. É uma virtude e pode ser desenvolvida, né? Precisa ser desenvolvida. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e rejeita os soberbos. Eu estou conquistando um rapaz, é chato falar isso, né? Mas é isso mesmo. Eu estou conquistando um rapaz lá na minha rua, onde eu moro, conquistando no bom sentido. Sempre quando eu encontro com ele, eu sempre quando eu vou na mercearia, ele está lá, sempre está por lá. Eu sempre percebi que ele me olha de lado assim, sabe? Ele me olha assim meio de lado. Acho que não vai muito com a minha cara, não. Ele me olha meio de meia J assim, né? Uma jada de meia J. Mas eu estou conquistando ele. Acho que ele pensa assim, esse cara é metido, e deve pensar isso de mim. Acho que eu tenho aparência de metido mesmo. Mas se você lidar comigo, você vai ver que eu acho que não sou, não. Eu acho que não sou, não. Minha mãe falava isso, é metidão, hein? Talvez eu seja mesmo, com coração de mãe não se engana, né? Ela falava isso, esse menino, esse naninho, é cismadinho, ela falava isso comigo. Mas eu acho que talvez ele pense isso também. Quando eu chego na mercearia, ele, de meia J, assim, nem me cumprimenta. E eu estou fazendo força para cumprimentar ele, sabe? Hoje foi um dia, por exemplo, que eu tive que ir lá na mercearia de manhã, e ele estava lá. Opa, tudo bom? Cumprimentei ele. Ô, meu irmão, beleza? Bom dia, beleza? E entrei, eu vi que ele ficou sorrindo, né? Ele deve ter pensado, esse cara não é tão bobo igual eu penso, não. E daí eu estou começando a pensar isso, acho que está começando a brotar essa semente no coração dele, sabe? Acho que ele não é tão bobo assim, não. Eu não preciso que ele me ame, seja apaixonado por mim. Eu não preciso. Mas eu preciso que ele tenha um pouquinho de oportunidade para ele chegar à conclusão se eu sou ou se eu não sou. Eu quero dar essa oportunidade para ele. Ele deve ter alguma coisa para me oferecer, eu devo ter alguma coisa para oferecer para ele. Quantos milhões de pessoas passam pela vida dele todo dia? Eu não sei se ele faz isso com todo mundo, se ele vira as costas para todo mundo, se ele é assim. Mas quando eu percebi que ele fazia isso me incomodou. Eu falei, não, tem que conquistar essa pessoa. Não, tem que chegar perto dele, não pode ser assim não, cara. Ele não pode ter essa impressão de mim e ficar por isso mesmo, não. Ele pode até concluir isso depois, né? Não tem que falar que tem que comer um saco de arroz, de sal, né? 1 quilo de sal, né? Eu quero que ele coma 1 quilo de sal primeiro comigo aqui, tenha um relacionamento comigo de amizade, conversar um pouco sobre futebol, sobre política, sobre novela, sobre qualquer coisa. Mas para ele ter uma impressão sobre mim, e ele possa, esse cara é otário mesmo, eu tenho certeza que eu lidei com ele, aí tá tranquilo. Ele vai poder falar isso tranquilo. Mas enquanto não, porque muita gente podia pensar isso aqui desse centurião. Havia um centurião aí, gente. Havia um centurião aí. Mas na hora que vê aquele homem se dobrando diante de Jesus, falando, por favor. A impressão que tiveram sobre ele, Jesus, ajuda ele, Jesus, ele é gente boa. Ele fez a nossa sinagoga, Jesus, ele é gente boa, ele é tranquilo. Mudou a impressão. Porque o que adianta ser soberbo, né? O que adianta ser nariz em pé? Daqui a pouco nenhum de nós aqui vai estar aqui mais. Daqui a pouquinho. É daqui a pouquinho mesmo. Não, eu tenho 40 anos pela frente ainda. 40 anos passa assim. Daqui a pouquinho ninguém vai estar aqui mais. Para que adianta ficar com o nariz em pé e olhar de cima o que está acontecendo aí embaixo? Que adianta isso? O que adianta o seu título? Não, eu sou o quê? Você não sabe quem eu sou, não, rapaz. Você não sabe o título que eu carrego. Quando você morrer, outra pessoa vai ter outro título. E você pode ter certeza de uma coisa: você pode ter o título que for. Uma outra pessoa que talvez não tenha, tem mais credibilidade que você. Sempre tem alguém melhor do que eu. Sempre vai ter alguém melhor do que você. Humildade é eu saber o seguinte: eu quero ser bom naquilo que eu faço aqui. Eu tenho que ser. Eu tenho que procurar ser bom naquilo que eu faço. Se é gerente de uma empresa, procura ser o melhor gerente que você puder ser. Estava falando aqui agora na escola dominical, né? Fazer para Deus. Estou fazendo para Deus, para eu ser o melhor que eu puder ser. Mas não o melhor que eu puder sobre os outros. E a vida passa para todo mundo. Daqui a pouco pode ter alguém trocando sua fralda, meu irmão.
É triste, é duro falar isso, mas é uma verdade. Daqui a pouco você pode estar precisando de pessoas que trocam sua fralda, cara, que colocam comida na sua boca. Entende? Então esse homem aqui, parece que ele entendia isso. Eu agradeço a Deus porque eu tenho um bom emprego, eu sou um capitão do Império Romano, mas eu também vou usar isso aqui para abençoar vidas. E era isso que ele fazia, eu vou usar esse recurso para eu abençoar vidas aqui, né? Então, o coração de um intercessor precisa ter bastante humildade, né? Para saber até onde você pode chegar. Empatia, né? Amor, nós já falamos sobre isso. Precisa ter amor. Você quer interceder por alguém ou por alguma causa? Então sinta a dor daquilo, sinta a dor daquela pessoa. Tenha amor, né? Tenha empatia. O pastor Douglas, o senador Cortes, coloquei no grupo da igreja, a filhinha dele de 7 anos caiu do cavalo e morreu. De antes de ontem para ontem. Fatalidade. Eu fui no Facebook dele, tem foto deles com o cavalo lá, ele com as filhas do cavalo. Parece que era uma atividade normal. Mas antes de ontem, a menina de 7 anos caiu do cavalo e morreu. Eu conheci o pastor Douglas tem menos de um mês. Eu não o conhecia. Eu vi ele no grupo dos pastores, mas não o conhecia. Rapazinho novo, até coloquei foto dele lá. Ele me cumprimentou. O Ismael me apresentou ele. A gente se encontrou na primeira igreja, num concílio. Falei, cara, que gente boa, esse cara é legal, né? Eu vejo as postagens dele no grupo dos pastores, um cara sensato. Às vezes a gente tem alguns debates, algumas conversas no grupo dos pastores. Gosto das falas dele, do jeito centrado dele. Um cara novo, gente boa. Lá no concílio ele falou bonito, achei bonita a maneira dele. Eu quis me aproximar dele, aí aproveitei que ele estava junto com o Ismael, e o Ismael é meu amigo, fui lá e cumprimentei ele. A gente se conheceu. Pouco contato com ele, mas a nossa alma se encontrou. E como eu fiquei doído com a morte da filha dele, eu tenho filhas. Como eu fiquei mal com isso, eu mandei mensagem para ele hoje. Então, empatia é quando você toma emprestado a dor do outro. Você fica pensando, como é que tem sido a vida do fulano, gente, diante desse quadro. E dói na gente, né? Dói na gente. Como são os casos que aconteceram aqui na igreja, né? E ainda dói na gente. Você pensar assim, e se fosse comigo? E se fosse comigo? Né? E outra coisa, e a última coisa que eu quero destacar aqui, no coração do intercessor, é fé. Ele teve uma fé incondicional, ele não impôs condições. Ele falou assim, olha, meu criado só vai ser curado se o senhor for lá. Não, ele falou, se o senhor disser uma palavra. Uma palavra. Esse homem certamente já tinha escutado sobre os deuses do panteão greco-romano, mas também tinha escutado sobre Jesus. E ele sabia perfeitamente o que Jesus era capaz de fazer. Basta uma palavra. Ele tinha escutado acerca de Deus, que através de uma palavra fez todas as coisas. Deus não precisou colocar a mão para fazer a terra. Deus não precisou colocar a mão para fazer os planetas, os astros celestes, os corpos celestes. Foi com a palavra. O apóstolo Pedro falou, pela fé cremos que pelo poder da palavra os mundos foram formados. Pela palavra. A palavra de Deus, a palavra de Jesus tem o poder de construir. A palavra de Jesus tem o poder de colocar em ordem o caos. A Bíblia diz que tudo estava sem forma e vazio, mas Deus foi dando ordem, haja luz, e Ele foi dando ordem, e as coisas foram sendo colocadas em seus devidos lugares. A palavra de Jesus direcionada a mim e a você tem o poder de colocar o caos que possa estar acontecendo na nossa vida em ordem. Em ordem. Ele pode fazer isso. E mais, Ele quer fazer isso. Na minha vida e na sua vida também. Esse homem aqui sabia disso. E eu e você precisamos tomar posse disso. Precisamos tomar posse disso. A posse de que o Deus que nós servimos, o Deus a quem nós conhecemos, aqui pela palavra, é um Deus que pode colocar ordem nos nossos caos. Essa era a fé daquele homem. E essa é a fé que tem que ter no meu coração e no seu. Se a gente quiser que Jesus se maravilhe da nossa fé, tem que ser isso. Tem que ter isso aí dentro. Tem que ter isso aqui dentro. Isso é tão poderoso que a Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses que quando Jesus voltar, o anticristo está reinando. A Bíblia diz que com o assopro da sua boca, Jesus vai desfazer toda a obra do anticristo. Ele não vai sujar a mão, de longe só vai soprar e a vida vai tomar
ordem novamente. E aí? Você quer ter a fé do centurião? Sim ou não? Sim mesmo? Um preço a pagar. A gente fez um sim mais ou menos, porque não, eu vou querer ter uma fé dessa aí, mas depois o couro come no meu lombo, não quero não. Se você quer ter a fé do centurião, vai ter que pagar um preço, mas vai valer a pena, porque você vai ver, e eu vou ver o mundo espiritual se movimentando diante das minhas orações, diante das suas orações. Não é bom a gente ter uma oração respondida? Quem aqui já teve oração respondida? Olha só, não é bom quando você ora, nossa, graças a Deus, eu estava orando por isso e deu certinho. Não é muito bom ter oração respondida? E isso pode se tornar uma coisa recorrente na minha vida e na sua também, se o meu coração for um coração de fé. Nós vamos orar nesse momento, mas nós vamos orar em duplas. Vamos orar em duplas. Procura alguém aí e ore. Mas é só orar. Você não precisa nem orar muita coisa não. Você precisa só falar para Deus: Senhor, abençoe fulano. Não precisa nem perguntar o que fulano está precisando, o que está se passando na vida do fulano. Não te interessa o que está passando na vida do fulano. Mas nesse momento, seja um intercessor. Seja um intercessor. Peça ao Senhor para que tire do coração do fulano, da vida do fulano, todo o fator paralisante. Como ele pediu aqui para Jesus: tira o fator paralisante da vida desse menino lá de casa. Tire todo o fator paralisante e tire todos os embaraços que fazem com que esse irmão, essa irmã, essa pessoa seja grandemente abençoado pelo Senhor. Essa é a sua oração. Bom, vamos orar. Amém, meus irmãos? Vamos orar.
Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai que está nos céus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai nosso também, ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque apesar da nossa fraqueza, limitação, da nossa pequenez, ó Deus, ainda assim o Senhor se inclina para ouvir a oração feita neste lugar. E eu te agradeço por cada oração que subiu agora, Deus, como salvas de ouro diante do trono da graça do Senhor, como diz a tua palavra, como incenso de ouro na tua presença. E eu peço ao Senhor que dos altos céus derrame bênção sobre a vida do teu povo. E todo fator paralisante na vida desse teu servo, dessa tua serva, dessa família, que o Senhor repreenda tudo em nome de Jesus. Dê vitória ao teu povo em nome de Jesus, ó Deus. Que não haja no nosso coração orgulho e pensamento de superioridade com relação a absolutamente ninguém, mas que haja, Deus, no nosso coração a fé, que nos faz entender a cada dia que somos filhos de um Deus que pode todas as coisas, e podemos andar, a Deus, como mais do que vencedores no Senhor. Abençoe cada um, cada motivo de oração apresentado, cada coração, sonda cada um, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, amém. Essa pessoa que você orou com ela, ora sempre por ela, coloque sempre no altar de Deus essa vida, tá bom, meu irmão? Tá bom? Estamos chegando ao final deste culto. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Logo mais à noite nós teremos aqui um culto muito abençoado, o culto da inclusão, né? Então, venha por gentileza, por favor. A pessoa de fora virá para nos trazer, de fora mesmo, vai nos trazer mensagem. E vai ser um culto muito abençoado, um desafio para nossas vidas, mas que vai nos fazer subir mais um degrau na nossa caminhada com o Senhor, tá bom? Eu quero reforçar o que eu disse semana passada. A gente está com um projeto, aliás, não é meu projeto, né? Mas foi solicitado que a gente trabalhe com vigilantes da saúde. Então, todos os irmãos que estão relacionados, têm formação na área de saúde física, emocional, espiritual, nutrição, estão convocados, estão convidados a me procurar. Já estou sendo procurado por alguns, porque a gente vai fazer um grupo aqui de vigilantes da saúde, né? Tem muitos de nós está aqui rindo, brincando, está com alguma pendência na saúde física, emocional, ou até mesmo de alimentação, e não sabe. E às vezes uma pessoa de fora, com o traquejo e o conhecimento que tem, com a expertise, pode nos ajudar realmente a melhorar. Então, me procure se você é da área da saúde, tá bom? Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós vamos encerrar essa filmagem, tá? Já vai concluir ali. E nós vamos passar para a Assembleia. Pode ficar tranquilo que a Assembleia hoje é só leitura da ata, só leitura do relatório financeiro, tá bom? Então, hoje é o terceiro domingo, eu não vou pedir para pedir.